Imagina se você descobrisse que a sua dificuldade de ter dinheiro e de ter uma família tem a ver com uma vida passada. O último acesso que eu tive com uma cliente foi num fractal dela preso no oceano por não ter conseguido processar uma situação, processar um acontecimento da vida dela. O mais interessante nesse campo é que em duas memórias houve a perda de família e também o sentimento de culpa, de solidão ao mesmo tempo. Haviam dois fractais dela no fundo do mar, presos, porque inclusive aquele mar, naquela memória dela, estava representando o próprio trauma. O trauma de ter perdido a família, o trauma de ter passado por uma situação desastrosa. Simplesmente, ela estava acampando com a família e ela foi para o carro. Só que nisso, o carro não tinha sido bem colocado ali. E durante a noite, ele simplesmente começou a descer, até que ele caiu no mar sem a família. Mas ela acabou ficando presa ao mar como uma forma de lealdade à família, sendo que ela estava sozinha ali. Então ela se impedia de sair daquela situação, porque ela projetou que ela precisava esperar a família dela ir embora. Sendo que, na verdade, a família dela nem estava ali com ela. Essa foi a primeira memória. Na segunda memória, ela vinha de uma família muito rica, uma família bondosa, bem aquele padrão mesmo de família rica, bem aquele sonho americano de família, onde todo mundo vivia a melhor vida, era bem essa vibe. Só que as pessoas ao redor do convívio falavam que ela não podia ser boa, que a família dela não podia ser boa, que isso ia gerar algum problema, isso ia gerar algum perigo. Porque pessoas boas sempre se ferram na vida. E por causa dessas crenças, desses pensamentos que foram gerados ali por causa dos outros e que ela foi tomando como verdade, que a família foi tomando como verdade, de fato aconteceu uma situação que colocou eles num perigo. Eles estavam viajando com um carro e nisso foram assaltados. Os ladrões pediram para que os pais dela saíssem do carro e ela acabou ficando. Ela estava desmaiada, até que eles viram ela no carro e fizeram com que ela caísse no fundo do mar. E o que a gente teve que limpar nesse campo? As crenças e o medo de que o dinheiro, a riqueza, pudesse botar tudo a perder. As pessoas ali em perigo, pudesse colocar a família. Então isso trouxe para o campo atual dela o quê? Medo de ter uma família, por achar que ter uma família seria a mesma coisa de que perder a própria vida, se colocar em risco, e também de afastar o dinheiro para evitar perigo, para evitar uma situação desastrosa. Então isso faz com que ela não consiga construir uma família, evite isso a todo custo e afaste a grandeza dela em relação ao financeiro, de não ganhar muito para não se colocar numa situação igual. Então ela associava muito o dinheiro a algo perigoso. E como a gente enxerga o dinheiro, é como ele se apresenta pra gente. Então na cabeça dela, e que acaba sendo replicado para a versão atual dela, é isso. Uma questão de se autoproteger, coloca uma autoproteção para evitar de passar por uma situação igual. E essa visão também referente aos ricos, de que só se dá bem na vida quem é maldoso. Nós, como sociedade, na verdade, temos bastante essa crença de que só se dá bem na vida quem é malicioso, quem é ruim, quem é maldoso, quem passa por cima dos outros. Que não tem como tu conseguir conquistar alguma coisa se tu for bom, se tu for honesto, se tu for generoso. Quero que aquela família dela na época era muito generoso, muito simpático. E isso gerou uma situação muito negativa para eles naquela época. Para eles o impacto foi ruim, porque ela perdeu os pais e perdeu a vida dela. Então, a partir desse trauma, desse medo que ela tem na vida real, na vida atual aqui, de não conseguir nadar, de sempre precisar segurar a mão de alguém, ela me relatou isso. Por medo de cair, de ficar sozinha. E a gente fez toda essa limpeza em relação ao dinheiro, em relação ao relacionamento. Inclusive, ela tem dificuldade em criar família, em gerar esse laço familiar, porque ela associa também a um certo perigo, associava a um certo perigo, de que ela iria colocar a família dela em risco. Então foi um campo muito interessante que traz muito essa questão também do dinheiro, do cotidiano, como que a gente enxerga o dinheiro, os relacionamentos, e que isso pode ser algo muito mínimo, mas que acaba gerando um grande problema para você, principalmente de atrair algo na tua vida, de atrair fluidez, de atrair abundância, porque você pode ter um medo inconsciente do que isso pode gerar na tua vida de novo. Você tem algo parecido? Me conte aqui nos comentários.